TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais aqui uma vez, gostando imensamente de estar com vocês, pedindo que não deixem, gente, vão atrás, como esse programa é rico, como a gente aprende. Então, o conhecer é saber e aprofundar a fé. Vamos juntos continuar nessa empreitada. Estou com nossos mestres aqui, em primeiro lugar já quero agradecer a presença deles, Padre Carlos Henrique Botura, quem agradeço a presença. Olá, gente. Maíla, minha querida professora Maíla Guiar, Sim, muito obrigada. Eu fico feliz de estar aqui com vocês e com as pessoas que nos acompanham. Que bom, gente, como é bom ter gente ao nosso lado para orientar o caminho e dizer o que é que você está lendo, é isso, isso e isso. Porque, como eu disse, a fé se aprofunda, mas passa pelo conhecimento, não é? Então, nós estamos fechando praticamente o nosso Pentateuco. Estamos fechando praticamente o Deuteronômio, estamos pertinho, são 34 capítulos, nós vamos entrar hoje no capítulo 30. Convido você a fazer esse passeio hoje por esse capítulo que promete ser lindíssimo. Quem não assistiu o nosso programa anterior, por favor, o YouTube está aí com as plataformas para poder vocês acessarem. Quem não tiver, liga aqui na TV Imaculada, eles mandam para vocês o link, qualquer coisa, mas não percam o capítulo e os outros que se antecederam a eles também. Foram maravilhosos. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, é um pouquinho longo, mas promete ser uma viagem muito interessante. Vou ler do 1 até o 14, que vai dizer: Quando se cumprirem em ti todas estas palavras, a bênção e a maldição que eu te propus, se as meditares em teu coração, em meio a todas as nações para onde Yahvé teu Deus te houver expulsado, e quando te converteres a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então Yahvé teu Deus mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. Yahvé teu Deus voltará atrás e te reunirá de todos os povos entre os quais te havia dispersado. Ainda que tivesse sido expulso para os confins do céu, de lá te reuniria Yahvé teu Deus, e de lá te tomaria para te reintroduzir na terra que os teus pais possuíram, para que a possuas. Ele te fará feliz e te multiplicará mais ainda que os teus pais. Yahvé, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração e com toda tua alma e vivas. Yahvé, teu Deus, fará recair todas essas imprecações sobre os teus inimigos, sobre os que te odiaram e perseguiram. Quanto a ti, voltarás a obedecer a voz de Yahvé teu Deus, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Yahvé teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho da tua mão, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, porque Yahvé voltará a se comprazer com a tua felicidade, assim como se comprazia com a felicidade dos teus pais, caso obedeças à voz de Yahvé teu Deus, observando seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei. Caso te convertas com o teu coração e com toda a tua alma a Yahvé teu Deus. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu para que fiques dizendo:
quem subiria por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está no além-mar, para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Ah, é bonito, né? Parece uma ode, parece um encanto, é uma declaração de Deus ao seu povo. Faça isso porque aí vem todos, né? Como é que eu posso entender isso, padre? Olha, Shekel aqui, que ele é o principal mentor da Bíblia do Peregrino, ele fala no rodapé, trecho magnífico pelo conteúdo teológico e pelo tom cordial. E realmente é isso. Nós ouvimos várias vezes, se repete, coração no teu coração, na tua alma, que também nos remete ao início do Êxodo, inclusive, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E a palavra coração nesse trecho aqui aparece 8 vezes. Vou até anotar, padre. É interessantíssimo. Além disso, é outra coisa então que esse texto aqui frisa várias vezes, é a questão do voltar-se, converter-se. Aparece também 7 vezes, mas com o sentido, exatamente, a palavra voltar com o sentido de converter-se, né? Então a gente falamos programa passado a respeito da quaresma, né, em que a gente renova o nosso êxodo, e aqui também o povo vai retornar agora da Babilônia à sua terra, dentro do exílio. O voltar-se para a terra também é o voltar-se para Deus. Ou primeiro volte para Deus para que possa retornar à sua terra, voltar à sua terra. Então aqui nós temos esse tom cordial, né, que ao mesmo tempo está sendo, como vários outros trechos, uma exortação a essa conversão, e ao mesmo tempo então a promessa de que Deus vai, né, olhar de novo esse povo, vai acumulá-lo outra vez de bênçãos que foi tirada por causa da infidelidade que culminou no exílio, né, no castigo do exílio. Então nós vemos aqui tudo isso, né? É preciso, né, escutar, né, o Senhor, é preciso obedecer às suas leis, seus decretos, suas palavras, e isso tudo, né, a partir do coração, do amor na alma, no amor do coração a Javé, que essas bênçãos ou maldições, né, se for o contrário, irão acontecer. Então é muito, muito bonito, né? A gente, desde o início do estudo desse livro, nós dissemos isso, né, que um tanto quanto diferente de Números e Levítico, que é a fonte sacerdotal, que é muito assim rígido, né, em todas as coisas que vai colocando como normas, o Deuteronômio ele se destaca por esse tom cordial que aqui aparece muito fortemente, né, quase no fim então desse livro mais uma vez, e assim ele transmite, né, que a questão do amar ao Senhor, ter apenas Ele como Deus e obedecer aos seus mandamentos e preceitos, é realmente alguma coisa que tem que brotar do mais profundo de cada um, né? Ser visto, lido, aceito, obedecido, mas com alma, de fato, né? Não é uma coisa mecânica, como a gente estava comentando no programa passado também, a respeito dos fariseus e Jesus, né? Sim. Bom, nesse momento aqui, eles ainda estão no exílio, né, padre? Sim, ainda estão. Quando... Tá vendo que está falando muito. Isso. Aí está falando, a tradução sua aparece como subjuntivo. Faria, levaria, voltaria. Aqui está no futuro. Voltarás, levarás. É uma tradução diferente. Aqui no futuro, voltará. Então, na verdade, Deus mostra aqui a sua doçura, né? Estando no exílio, para que as pessoas possam entender qual foi esse momento que viveram.
não é assim, vou te jogar no deserto porque quero que vocês aprendam sozinhos. Deus está ali ao lado, sofrendo com eles, né, padecendo as dores, as fomes, o calor, a falta de comida. Se bem que Deus diz aqui que nunca te faltou comida, não te faltará, nem sequer estragou suas sandálias e estragaram suas vestes. É uma forma de linguagem também, mas eu acho que, na verdade, 40 anos não dava para durar uma roupa, não, né? Não. Hoje em dia, com todo o cuidado que eu tenho, as minhas não duram tudo isso. Mas mostra realmente esse cuidado, esse preciosismo que Deus tem com cada povo, principalmente esse povo escolhido. Sim. E a experiência do exílio para o povo de Israel foi pior que o próprio êxodo do Egito. É, né? Porque aqui realmente eles não tinham nada ainda. Quando eles vão atravessar o deserto, eles não tinham nada. Escravos, continuavam em busca de uma... Mas no exílio eles já tinham tudo, eles né, Maíla? Eles já tinham a identidade como povo, judeus, como povo. Eles já tinham a terra, eles já tinham a bênção, eles já tinham o templo. Perderem tudo isso foi para eles, assim, a pior experiência que eles como povo tiveram. No caso, o exílio da Babilônia durou quanto tempo mesmo? Eles foram para... As grandes deportações acontecem no ano 586. Tá. E vão voltar de lá, começam a voltar no ano 538. Antes de 586 tinha tido algumas deportações, mas essa foi a grande deportação, né? 586. E começam a voltar com o rei Ciro, que permite a volta dos descendentes a partir de 538. Então, a experiência... São 50 anos, né? Historicamente, embora alguns textos arredondam para 70, quando fala dos sábados que a terra não gozou, né? Exatamente. Não lembro qual foi o profeta, acho que é Jeremias, né? Jeremias. Jeremias coloca 70, mas no simbólico de 70, né? Os 7 vezes 10, quer dizer, a terra tinha que ficar realmente descansando todos os seus sábados, mas historicamente são 50 anos. De fato. Então, eles tiveram uma experiência no exílio de abandono. E de perda mesmo, Perderam tudo, de abandono. Por isso, esse texto aqui, que foi escrito nessa época do exílio, é para mostrar para eles que nem tudo estava perdido. Mesmo no exílio, Deus estava com eles. Deus está fazendo a experiência, como você falava. Eles não podem, mesmo tendo ido para o exílio, ser levados, desterrados por causa da Babilônia e levados para lá, e eles possam ter esse sentimento de que estão perdidos, abandonados, esquecidos por Deus, como Deus fez isso conosco. No fundo, Deus está com eles e usa disso para uma grande lição para o povo de Israel. Bom, né? Tem quem é o geógrafo desse texto? Não. No caso, eles escrevem e nas reuniões que eles faziam, esses textos eram lidos como se fossem umas cartas, como se fosse um documento. E ali eles eram, assim, fortalecidos, animados, né? Exatamente. Por isso que a gente vai ver alguns salmos, eles falando, né? Nos canais da Babilônia, nós chorávamos. Se nós nos esquecermos de Jerusalém... que a nossa língua colhe no céu da boca. Ou seja, agora a gente está lembrando do que a gente tinha. Isso, o que é pior, né? E o que é pior. E nós não podemos errar novamente. Ou seja, temos que olhar para tudo isso e agora usar isso para nós. E se fôssemos nós nesse contexto? Né? Nesses exílios da vida que a gente passa. Teríamos a confiança de que Deus cuidará de nós, colocará o seu coração no nosso coração, estará sempre a nos prosperar, ainda que numa situação de dificuldade dessa. Então, esse texto do capítulo 30 coloca a presença de Deus como sendo aí esse sustento. Porque aqui, Maíla, pelo que eu percebo, e Padre Carlos, pelo que eu percebo, é um momento que pode suscitar muita revolta dentro de todos eles.
né, se revoltarem contra Deus, não contra os babilônicos também. Sim. Mas eu digo de forma mais intensa, porque era um povo que vivia intensamente da palavra. Sim. Né? Então aqui diz assim, quanto a ti, no versículo 8, quanto a ti voltarás a obedecer à voz de Yahvé teu Deus, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Quer dizer que é uma luta para que eles se mantenham fiéis, mesmo tendo perdido tudo, mantenham-se. Deus fez uma promessa, vocês são povo de Deus. Isso. Que volte a fidelidade. Que volte essa fidelidade, né? Se nós pegarmos, o padre estava falando de Jeremias, do profeta Jeremias, Isso. o profeta Jeremias foi totalmente incompreendido porque ele dizia para o povo, se nós não mudarmos as nossas atitudes, o nosso jeito, nós vamos ir para a Babilônia, nós vamos ser exilados. E tinha outros profetas, falsos profetas, não, jamais. Imagina que Deus vai nos levar como exilados, nós somos o povo escolhido. Não acreditem nisso. A profecia só é verdadeira quando acontece. Quando se cumpre. Cumpre. E eles foram sim. Mas o exílio não é um castigo. O exílio é novamente uma forma de Deus corrigir o povo. E corrige porque ama. É como se, eu fico aqui imaginando uma figuração para essa situação. É como se a esposa infiel tivesse sido roubada pelo amante e ela está na casa do amante sentindo saudade do esposo que ela traiu. E ela olha para trás e o esposo vem e diz, né, eu continuo te amando, você está em meu coração, Sim. você voltará para mim. Isso vai fazer esse povo despertar dentro deles uma necessidade de resgatar o amor traído. Eu fui culpado, esse povo foi culpado por ter perdido esse amor. Tem que reconhecer É interessante isso. essa questão da fidelidade que vem assim muito quente Tem que nesses reconhecer. momentos, né? Tem que Sem reconhecer, dúvida. né? E aqui Tem que nós temos reconhecer. reminiscências exatamente quando essa linguagem cordial de que fala aqui, né? A palavra coração. Jeremias exatamente ele tem aquelas expressões que já apareceram inclusive anteriormente no livro, né? Da circuncisão do coração, de estar novamente voltado para Deus, né? Depois, se quiserem dar uma olhada, Jeremias 4, versículo 4 e Jeremias 31, versículos 31 a 34, né? Onde aparecem expressões já no profeta desse tipo, quando chamava então o povo à conversão antes do exílio. E igualmente de Ezequiel, lembram, né? Que tem aquela passagem tão bonita, né? Tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, né? Tudo isso é chamada a conversão que sempre se faz. E outra vez, não é o coração da pedra da lei, mas é o coração humano, né? Que tem que estar voltado para Deus, né? Tudo isso aí, então Ezequiel 36, versículo 26, dá para a gente dar uma olhada ali. São todas expressões realmente de Deus apaixonado, né? E que quer um povo apaixonado também Então, para com Ele. Isso que o Senhor fala está aqui no versículo 6. Yahvé teu Deus circuncidará o teu coração e o coração Isso. da tua descendência, para que ames a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e vivas. Então, na realidade, só recordando, a circuncisão é um ato público que se faz desde criança para fazer aquela criança ter a marca do povo de Deus. Então, todo o povo judeu, depois teve aquela lá, no tempo de Jesus, vai ver aquela discussão de Pedro com Jesus, sobre a questão, Paulo sobre a questão da circuncisão, né? Nós Mas somos na os verdadeiros circuncisos, não no corpo, mas no coração. Isso. Exatamente Então, isso. porque é uma marca física que o povo judeu faz a circuncisão. E aqui, quando ele fala da circuncisão do coração, é a marca do amor que fique marcado no coração do povo que ama a Deus, que essa igreja é fiel, é esposa que vai amar para sempre a esse Deus com fidelidade, né? Sim, uma confiança e um compromisso. Um compromisso. Um compromisso. A aliança feita, né? E só queria falar um pouquinho do versículo 11 até o 13, porque ele fala assim, olha, e se vocês acharem que tudo isso é pesado, essa aliança entre
Deus e nós, esse compromisso de fidelidade, não é pesado, não. Eu não pus nada impossível para vocês viverem. Por isso que ele é até meio que irônico quando diz assim, não pus nada no céu para vocês ficarem se perguntando como eu vou lá para buscar, nem além mar, lá nas profundezas, para ter que ter alguém para atravessar e para nos buscar. Ao contrário, essa palavra está no seu alcance. Deus não nos pede, não nos dá algo impossível. Não nos dá. A gente vai colocando impedimentos, empecilhos, obstáculos. Mas a palavra de Deus, ela, ainda que não seja fácil de viver, é possível. Ser fiel a Deus é possível. É fácil? Não. Porque a gente tem toda a nossa humanidade que luta contra que nós, apela, né? o mundo, o mal, tudo isso nos puxa de Deus. Então não é fácil, mas é sempre possível, porque Deus jamais daria a nós mandamentos, uma lei, faríamos conosco uma aliança se fosse impossível de viver. Então, por isso não tem desculpa. E quando eu vejo isso, só me vem o São Moisés na mente. Porque parecia ser algo impossível tirar esse povo do Egito, como ele mesmo disse, né? Ai, Senhor, quem sou eu, né? Gente, quando a gente vê a experiência de Moisés, quem acompanhou os programas nossos em todo o Pentateuco, vai ver essa luta renhida de Moisés de tirar esse povo, mas ele sabia que era Deus que estava atrás dele. E até mesmo para o próprio Moisés, se Deus não pediria para Moisés ser o condutor desse povo nesse processo, se não fosse que ele possível. Não ia... Ele capacita eles todos. Ah, não sei falar? Tá bom, vem seu irmão. Não, o apoio, a rede de apoio e a certeza de que era possível. Bastava ele dizer sim. Foi fácil a caminhada de Moisés com esse povo? Não. Claro que não, mas foi possível. Mas eu acho que ele cumpriu. Essa é a identidade dos santos, né? É. Os santos sabem, a missão foi dada, quem vai fazer não sou eu. Deus está atrás de mim, eu só tenho minha humanidade para deixar nas mãos dele. Sim. Esses acreditaram. Agora, aqueles que não se propõem a entregar essa humanidade nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos... Não vai. É aquilo que São Paulo fala, né? A tua graça me basta. Exatamente. Só posso fazer em Deus. Moisés podia alguma coisa? Não. Nós podemos alguma coisa? Não. Mas em Deus podemos. A graça de Deus nos sustenta. Então aqui, nada do que Deus pediu aqui para o povo, nessa lei, nesses mandamentos, era impossível. Era possível, sim, com a graça dele. Também existe um comentário a respeito do versículo 12, quando fala quem é que vai subir ao céu, né? Para nos trazer aliança, que seria também uma referência a um livro judaico que não está na Bíblia, Ascensão de Enoque, que é um dos antigos do começo da humanidade, né? Que teria nesse livro subido ao céu para receber revelações especiais de Deus e depois então voltado para contar, para né? poder contar. Então também diz que pode ser uma referência a esse livro. Repito que não está na Bíblia. Ok. Nós vamos já fechar o capítulo 30, mas eu vou pedir um pequeno intervalo. Já voltamos. Voltamos. Vamos rapidinho pegar nosso material. Quero finalizar a leitura do capítulo 30, a partir do versículo 15. Vai dizer: Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahvé teu Deus, que hoje te ordeno, amando Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Yahvé teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires,
e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro: é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus, parece que eu estou vendo Deus implorando, pelo amor de Deus, é isso escolha mesmo. a mim, você vai ser feliz. Gente, é terrível. Um Deus que tudo fez, que tudo criou, que fez você, gente indigna, ter que implorar o amor para Ele. Ele mendiga Ele quase, mendiga né? esse amor. Sim. Que humildade, acima de tudo, Humilde. humilde. É isso que eu preciso ser. Só O que a você. gente faz? Só se jogando. Só você. Porque essa humildade de Deus encanta, não é? Sim. É o amor, né? O amor é capaz disso. Veja que aqui, esse linguajar, principalmente quando fala de vida, né? E quando fala de bem e de mal, e morte também, isso aqui nos leva lá para o paraíso, para a criação. com certeza. Ele primeiro cria, dá a vida, Sim. depois lá no centro do jardim está a árvore da vida, e tem a outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que é esse linguajar que aparece aqui. Sendo que agora a gente pode claramente perceber que essa árvore da vida e essa árvore do conhecimento do bem e do mal também é a própria aliança, é a própria lei que dá a vida igualmente, né? Que preserva a vida, que abençoa a vida. Então, a gente no final do Pentateuco, né, a gente é remetido lá para o início dele, no Gênesis, onde acontece o pecado, né? A primeira desobediência, a morte que chega através do pecado e assim por E diante. por que ele pede, não toques na árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque vocês não sabem lidar com isso, só me obedeçam, só me amem. Mas aí eu pergunto, para que ele deixou essa árvore ali? Porque... Não podia ter tirado essa árvore, deixado só a... Mas como exercer a nossa liberdade? Mas ele não podia ter sido uma liberdade Podia. assim, meio imposta? Uma liberdade vigiada? Uma escolha meio imposta, uma liberdade meio vigiada, não é? Tornozeleira eletrônica. Não chega perto. Não, tô vendo que você tá se aproximando, você vai se dar mal. Eu falei pra você não chegar, né? Não. Mas nós somos criaturas livres. Eu sei, ele quis mostrar Aliás, essa... nós somos livres, mas temos livre-arbítrio. É. O livre-arbítrio que nos permite escolher entre o bem e o mal. A liberdade ou a escravidão. E Deus só sabe se nós o amamos mesmo, de verdade, quando tendo esse livre-arbítrio Ele não... e a liberdade, escolhemos ele. O amor não pode ser imposto, né? Não é automático, não é uma coisa que eu não tenho Obrigatório, opção, né? Senão não é amor também. Não é amor. Assim como Deus, ele foi livre em nos criar como somos, nós também somos livres de aceitar o seu amá-lo amor ou não. Então, é outra característica, como conversávamos no programa passado, do matrimônio. A primeira pergunta que o padre faz, né? Antes e na hora do consentimento é o que? É de livre, espontânea vontade que se casam. É verdade. Para evitar exatamente como acontecia muito no passado, os casamentos arranjados, Impostos. forçados, impostos, né? A filha, o filho, etc. e tal. Então aí entra novamente a característica do amor de Deus que precisa ser a nossa característica da liberdade no amor, né? Na obediência. Então aí entra essa questão. Se fosse tudo, né, não tivéssemos opção, não seria amor. Não seria? Aí a gente vê a riqueza do casamento, da aliança do casamento, que representa essa riqueza do amor de Deus. Exatamente. Né? Que na realidade os cônjuges se escolhem, mas aquela mentalidade, eu posso tudo, vou ficar com você enquanto der, né? Enquanto der eu estou com você. E na realidade a gente vai entendendo que esse mistério do amor conjugal
é uma constante opção de amor. Eu quero ficar com você. É difícil, tem seduções no mundo, mas eu quero construir. Eu faço opção, não é fácil. É um dizer sim sempre. E quando há uma traição, essa misericórdia do cônjuge, de dizer, eu acredito, você vai conseguir, você vai ser fiel. É interessante que nós não somos preparados para essa percepção, para essa pedagogia do amor matrimonial. É preciso ir atrás disso. Sim. Existe. Sim. Existem grupos que ensinam isso, que mostram essa realidade. Mas é preciso a gente querer ir atrás. Isso. E Deus, sendo Deus, Ele sabe que se nós escolhermos algo que não seja Ele, que não seja o bem, qual é o nosso caminho? Perecer. Por isso que Ele fala muito claro, é certo que vocês perecerão, não prolongarão seus dias sobre a terra, e não tomarão posse lá da terra, no sentido, né? Ou seja, Deus, Ele dá a liberdade. Nós podemos escolher amá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Porém, Ele já sabe que se a gente tomar o caminho da morte, o caminho da desgraça, será desgraça mesmo, né? Ele não pode impor, mas por isso que Ele mostra. Eu tô aqui. E a gente escolhe o caminho da morte, da desgraça, porque é um caminho muito enfeitado. É um caminho bonito, sedutor, cheio de perfumes, de odores, de cores, São João de Bosco, luxúrias, né? São João Bosco tem uma frase que diz assim, o diabo, por não Veste poder... Prada. Não, ainda não tinha Outro Prada. filme. Não tinha Prada na época de São João Bosco. São João Bosco diz assim, o diabo, por não poder nos mostrar os horrores que é o inferno de estar longe de Deus, enfeita o caminho para ele. Então, o caminho para o inferno nunca é feio. O pecado nunca é feio. É sempre bom, gostoso, mas isso é o caminho. Lá é ruim. Já Deus não esconde nada. Deus mostra a verdade. Olha o que Ele está dizendo aqui, vocês vão perecer. Então, e aqui, então, nós, retornando um pouquinho, né? A gente fez aqui, chamando atenção, de que esse linguajar, vida, morte, bem e mal, faz a inclusão, a gente diz, né? Está no início e no fim do Pentateuco todo, ao mesmo tempo que essa outra parte, quando lembra mais uma vez, né? Para seres próspero e viveres muitos anos na terra em que eu vos darei, também marca lá o êxodo no decálogo, né? O mandamento também. Então outra vez nós temos uma referência a êxodo quando se estabelece por primeira vez a aliança por meio dos mandamentos e dos preceitos. Então, de novo, essas expressões aqui, e é um ritornelo, é um refrão que vai aparecendo durante toda a parte da aliança, né? De Êxodo, passando Números, Levíticos e agora Deuteronômio, é sempre isso, né? Não ter outro Deus, né? Para ser fiel, para poder entrar na terra e prosperar nessa terra, viver muitos anos, senão vai acontecer todo o contrário. Então a gente vê que o modo, né? Isso é uma técnica também, né? Próprio da literatura desses povos semitas do Oriente, de marcar início e fim, né, de conteúdos importantes, repetindo expressões. Paralelos para dizer, olha, essa aliança agora, tem a primeira aliança da vida e da morte, desde o Gênesis até aqui, e tem também a aliança dos mandamentos, propriamente ditos, né, da lei de Moisés, que também começa lá e termina aqui. Né? Então, aqui nós temos esses indicadores, né, que o povo usava para que a gente compreenda que aqui nós temos todo um conjunto, né, que deve ser compreendido como tal, ou seja, não são partes, embora literariamente são compostos em períodos diferentes, assim por diante, mas na hora que quem pegou todas essas tradições, né, e organizou, por último, ele faz dessa maneira para realmente, aos olhos deles, né, que estão acostumados a essas técnicas, perceber, olha, daqui até aqui tudo é um conjunto só. É verdade. Delimita, né? Delimita, início e fim. Os assuntos. E aqui novamente volta o tema da idolatria. Exato. Né?
a causa de tudo é quando nós esquecemos de Deus. Quando colocamos as coisas ou pessoas no lugar de Deus. Por isso o primeiro mandamento, ele nos lembra disso, o Senhor teu Deus, né? Então, quer dizer, se a gente cuidar disso, ainda que tenhamos percalços, quedas, mas Deus está no nosso coração. Eu lembro aqui do rei Davi. O rei Davi pecou gravemente contra Deus. O seu filho Salomão também pecou gravemente. Mas quando se refere ao pecado de Davi e o pecado de Salomão, fala que Davi nunca o seu coração se afastou de Deus. E se você vai olhar a história de Salomão, Salomão caiu na idolatria. Construiu palácios, templos para os outros deuses. Os dois erraram. Os dois pecaram, os dois se desviaram de Deus. Mas aquele que tem o coração de Deus na sua vida, nunca se desligou, volta. E Salomão, como diz, foi ladeira abaixo. Só piorou. Por isso, até mesmo para Salomão, Deus vai dar a grande profecia. Eu tirarei as tribos da sua casa, né? O sentido da posse do meu reino. Deixarei uma, só para não dizer que você... Em memória do seu pai Davi. Deixarei uma, para não dizer que... Porque o que Deus dá, Deus não tira tudo. Vou deixar isso aqui para você lembrar que você tem por causa que teu pai Davi, que errou também, mas tinha o coração comigo, nunca pecou por idolatria, foi fiel. Sendo infiel, continuou fiel depois. Então, isso é importante, olhar isso nesse contexto do povo de Israel, mas é extremamente importante olhar para nós hoje. Nós estamos num mundo que Deus não é o centro. E aí a gente tem a sentença do que nós vamos ser, do que vai ser o nosso futuro, das consequências do que a gente está escolhendo. Nós estamos escolhendo a morte. Nós estamos escolhendo a perdição. Não porque Deus não seja bom, porque sempre será. Ele é o Deus de amor. Mas nós estamos deixando ele de lado. Um mundo que não põe Deus no centro. E daí tanto as consequências materiais, a prosperidade, etc., quanto as consequências espirituais, a alma, né? Sim. Porque nós vemos, mais uma vez, São Francisco e o Papa Francisco, né? Com as suas encíclicas e todos os alertas mesmo dos cientistas já há décadas, né? Nosso mundo está agonizando, né? Tanto a natureza está agonizando, como também o nosso espírito está agonizando. Cada vez a gente vai se surpreendendo com tantos tipos de violência, né? Exatamente. As pessoas parecem tão perdidas. Zumbis. Tão cheias de si, tão cheias de si. Eu diria vazias de E si. vazias de Deus. Vazias de Cheias tudo, de si, si vazias também, de porque Deus. as pessoas não têm mais norte e sul, Tem referência de nada, né? não tem mais referência. Exato. Então, é uma obstinação, que aparece, inclusive a palavra, né? É uma obstinação em não reconhecer a Deus e com isso estão vazias de tudo. Porque é aquilo, eu gosto muito de uma brincadeira que fazem, né, com o nome de Deus, né? Deus, D-E-U-S, e dentro desse Deus estou eu. Mas o que me preenche é Deus. Então, onde eu tiro Deus da minha vida, o que eu sou? Nada. Então, a gente está tão em busca de si mesmo e de esvaziar-se de Deus, o mundo, que nós não ficaremos com nada. Porque onde Deus não está, não tem nada. Eu vou me sustentar? É uma grande ilusão que o mundo prega. Por isso que você vê que as pessoas, elas estão totalmente vazias. Elas não têm sentido de viver. Elas vivem, mas sem sentido. E quando elas mostram que elas
é bonita a minha vida, nada disso, né? Eu mostro boniteza, no fundo tem um grande abismo por detrás disso. Né? Um grande abismo. Enquanto o outro, que às vezes esses pobres, né? Quando a gente falava do pobre no sentido daquele espiritual que não tem nada, não mostra nada, não quer se mostrar, não quer ser cheio de si, porque tem Deus, tem tudo. Tá. Onde é que nós começamos a errar para que a sociedade hoje esteja com essa fotografia que nós estamos vendo agora? Lá no Gênesis, lá no paraíso a gente começou. Mas Deus não desistiu, tanto é que ele dá para nós um caminho de mudança. Lembra no programa passado que a gente falava, nós continuamos fazendo, batendo a cabeça. Por isso que Deus continua falando. Eu acho que não tem um ponto só. Né? Começamos a errar aqui. Claro, teve um início, um pecado original no sentido de desobediência, e ali tudo foi derrocando. Mas cada povo, cada um na sua história, vai errando e não se volta para Deus. Por isso que não pode usar de desculpa aqui, né? Como apareceu no texto desse capítulo 30. Ah, foi Deus que não nos cuidou, mandou a gente para o Egito? Tá, mas foi lá que ele também nos ajudou. A gente errou muito na caminhada do deserto, mas Deus estava conosco. Erraram no exílio? Sim, mas Deus estava conosco. Com Jesus? Sim, mas ele veio, mostrou e continua fazendo isso na nossa história. Eu vejo uma perda enorme, e isso talvez tenha sido diferente nos últimos tempos, né, da história. É quando aquilo que também falamos algumas vezes, né, ensina teus filhos, né, ensina os pequenos. Isso parece que foi cortado em grande parte. Ainda temos avós cuidadosos, mas pais cuidadosos está difícil hoje em dia. Não é que não existam, mas são poucos, né? É verdade. Então aí que começa, ou fica mais grave ainda, esse vazio que estamos falando aqui. Porque não se conhece mais o temor de Deus. Não se conhece por quê? Perdeu. Não tem já dentro de casa aquela presença que existia mais fortemente, creio eu, sei lá. Eu vejo muito isso, né? E aí que está, o vazio de Deus também é o vazio humano, como ela falou, só Deus que preenche a gente. Então a gente percebe esse vazio humano porque não tem valores, não tem ali um certo, um errado, não existe esse temor. Então a melhor bênção que a gente pode dar, né, aos filhos é exatamente ensiná-los o temor de Deus, né? É por isso que cada vez fica mais evidente nossa missão de batizados, né? A gente que sabe, nós estamos à frente, o padre é à frente de uma comunidade inteira, com tantos cursos, aulas, a Maíla que não para, levando a palavra de Deus para tudo quanto é canto, né? E a gente com essa missão, que a gente sabe que os movimentos têm esse condão de trazer às pessoas momentos de reflexão para que eles pensem o que eu estou fazendo da vida. Então, a gente que está mergulhado nessas atividades aí, leigas, e que se propõe a orientar as pessoas e dar essa oportunidade, a gente abraça essas causas e não tem como largar, porque cada vez você fica mais evidente esse trabalho que você tem que fazer. Sim. A responsabilidade É urgente, não está né? só nos padres, não está só nas igrejas, a responsabilidade está em cada um de nós batizados, que tem que se conscientizar. Eu Na preciso família. ensinar que Deus deu a liberdade, mas Ele exige fidelidade. E se eu não fizer isso pelos meus filhos, eu serei responsável pela vida deles. E aqui eu fecho o que você está falando e o que o padre falou, Padre Carlos. Deus é sempre misericórdia. A gente bateu nessa tecla aqui o tempo inteiro. Mas exatamente por ele ser misericórdia, ele não pode não nos responsabilizar pelo que fizemos. Por isso que aqui nos textos que nós lemos, parece que Deus está ameaçando. Vocês têm que me escolher, senão vocês vão se dar mal. Não, ele está chamando a gente à responsabilidade. Atrás de mim tem um céu. Porque né? se vocês não escolherem a vida, o bem, a mim, vocês vão sofrer as consequências. Então Deus é tão bom
que ele não nos põe no escuro. Ele nos acende o alerta e mostra: sou tão amoroso, sou tão misericordioso que se vocês não me escolherem, não escolherem a vida, o bem, o que eu posso, não é nem eu que darei para vocês o mal, São porque a vida, as consequências do que daquilo. vocês estão fazendo. Então é importante que a gente medite isso, porque senão a gente põe só uma face de um Deus bonzinho, que passa a mão na cabeça. Não, cuidado, é sempre uma tecla: ação, reação, amor, responsabilidade, que foi feito para o povo lá, mas que continua sendo feito para nós também. Muito bem. Fechamos esse capítulo, então, 30, né, do nosso Deuteronômio. E estamos caminhando, mais 4 capítulos a gente encerra essa fase. Vamos entrar em outras histórias maravilhosas. Mas então não deixem de estar acompanhando. Como eu já disse no programa anterior, esse também vou reforçar. Busquem as plataformas, busquem a TV Imaculada, busquem o YouTube, nossos programas estão lá gravados. Levem, assistam, façam estudos em casa, reflitam sobre todas essas maravilhas que a gente está aqui colocando. Quero agradecer os nossos mestres, Padre Carlos, muito obrigada mais uma vez. Professora Maíla, mais uma vez agradecida por sua contribuição. E a cada um de vocês que tirou esse momento para se enriquecer. Porque quando a gente estuda a Palavra de Deus, a gente nunca perde tempo, a gente investe no tempo. Então, com isso, salve Maria Imaculada e até nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada.